Olá, pessoal. Aqui é a Paula falando. Eu fiquei de fazer um vídeo explicando as diferenças entre a psicologia, a psicanálise e outras formas de psicoterapia, porque muitas pessoas têm essa dúvida, não fazem ideia de que existe uma natureza diferente na forma de tratamento. Então, o que acontece? Acham que pessoas que pensam assim, é psicologia. E não é assim. A psicologia, desde quem é considerado o pai da psicologia, William James, ele tentou elaborar uma forma de psicologia sistemática. Ele sistematizou a psicologia, que era um conhecimento esparso, porque uma das coisas a- uma das questões críticas da psicologia é o critério de unicidade, porque como ela é muito dinâmica e tem muitos interesses, acaba tendo esse viés de crítica quanto a essa unicidade. Então, o que que acontece? William James, que é considerado o pai da psicologia, ele começou então a fazer uma sistematização desse conhecimento, buscando colocar a psicologia dentro de um modelo cientificamente levado em consideração agora, no nosso tempo. Porque acontece, a ciência ela está cada vez mais positivista, cada vez mais essa exigência de tudo tem que ser comprovado de forma dentro de um modelo matematizável. Então, modelo matematizável, essa comprovação científica no sentido de tem que ser replicado em laboratório. E aí, como é que vai fazer isso dentro estudando a subjetividade? E quando eu digo estudando, para nós, dentro da psicanálise, por exemplo, e das psicologias profundas, existem duas psicologias profundas, a psicanálise e a psicologia junguiana, que tem a base comum, que é a psicanálise. Então, essas psicologias, elas estudam a subjetividade. E quando eu digo estudo, esse estudo de caso, cada caso é um estudo. Por isso que ela está sempre se renovando. Porque cada caso é um novo caso, é uma nova subjetividade, é uma forma única que esse sujeito tem de lidar com as suas experiências. Então, essa subjetividade, como é que eu posso replicar em laboratório a subjetividade, a subjetividade humana? Subjetividade, ela é única, ela é subjetiva, não tem como replicar isso. Então, o que que acontece? É, eu estou fazendo esse vídeo justamente porque tem muitas pessoas indo buscar a psicanálise enquanto queria estar na psicologia. Muitas pessoas indo para a psicologia enquanto queriam estar na psicanálise. Então, para trazer clareza, o que buscar, o que que eu quero, o que que eu preciso, mais do que eu quero, o que eu preciso. Então, o que que aconteceu com a psicologia? A psicologia, ela acabou, como ela tem esse interesse em se adequar aos ditames dessa exigência de cientificidade, que está cada vez mais positivista, cada vez mais matematizável, dentro desse modelo matematizável e replicável, desde William James, tem se buscado, então, essa, esse viés, esse olhar de o que, que pode ser comprovado. A única coisa que pode ser comprovado é o comportamento humano. Então, a psicologia, ela está embasada, muito, maior parte, no comportamento humano e cognitivo. Mas vamos pegar esse comportamento humano e aí tentando ver qual é a normatividade. Então, tem uma regra de normatividade, tem um olhar e uma busca dessa normatividade, buscando trazer esse sujeito que está ali, buscando uma ajuda, buscando uma orientação, para esse ideal de normal, de normatividade. Só que nós precisamos convir, vocês hão de convir comigo que aquilo que foi o ideal de normal
em meados de então 1880, que era quando Jung principalmente quando Freud começou a, a questionar o olhar dos médicos e dos psiquiatras para essa questão do sofrimento psíquico e para essas doentes, principalmente as doentes histéricas, o que acontecia? É, e que Freud percebeu? Que é, existe ali algo que não pode ser, não digo comprovado, existe ali algo dessa, dessa doença, entre aspas, que não é da ordem da consciência e muito menos da ordem do corpo, da biologia, não tem uma etiologia biológica, não tem nada de errado com essa biologia. O que o Freud começou a perceber? Que o normal naquela sociedade, e nós estamos falando de 1880 até 1890, uma sociedade machista, Viena, uma sociedade onde, por exemplo, a mulher não podia rir. Imagina, eu estou num grupo de pessoas, eu estou ali numa festa, eu não posso rir alto porque senão eu ia ser rotulada como a mulher da vida. Então, o que ele começou a perceber é que o que é normal, afinal de contas? Quem diz o que é normal? Quem pode dizer isso é normal e isso não é? De onde vem essa lista de normatividade? Então, e o que traz como consequência para o ser humano estar vivenciando, vivendo dentro de uma sociedade que tem regras rígidas, que tem esse ideal de normatividade e que tenta colocar ali os seres, esses indivíduos, esses sujeitos, nesse ideal. Ele começou a questionar isso e começou a fazer uma coisa que os médicos não faziam. E aí entra a questão da psicanálise. Então, começou um distanciamento, porque enquanto a psicologia, ela então, resolveu tomar esse rumo do que de seguir a exigência de cientificidade da atualidade no Ocidente, o Jung, de novo Jung, desculpa, o Freud, ele começou a perceber que isso é muito relativo. Aquilo que pode ser normal para um e o ideal de normal pode estar sufocando outra pessoa. Então, quando ele começou a olhar para aquelas pacientes histéricas que estavam lá sendo tratadas como sendo mentirosas, elas estão mentindo. O que Freud percebeu é que é, isso estava adoecendo, isso estava na origem do adoecimento. Quer dizer, essa subjetividade e as necessidades dessas mulheres não estavam sendo ouvidas, elas não tinham liberdade para ser quem elas eram. Então, a psicanálise, ela nasce dessa constatação, dessa forma que Freud teve de questionar, então ele entra, a psicanálise já entra subvertendo, já entra como uma crítica à ciência da época, à medicina da época. Olha como essas pacientes estão sendo tratadas, e na verdade elas não estão sendo ouvidas, e a real necessidade delas, emocionais e subjetivas, não estão tendo espaço para ser quem são. Então ele começa, e aí entra a psicanálise, a ouvir. Na verdade, não é ouvir, é escutar, porque tem muita diferença entre ouvir, nós ouvimos os outros, mas essa escuta analítica, que tem um propósito, essa escuta analítica. Então, aí entra a diferença entre a psicologia e a psicanálise. A psicanálise, ela percebeu, então, que existe algo em nós que não é da ordem da consciência, algo em nós que nós desconhecemos a respeito de nós mesmos. E era isso que estava adoecendo essas pacientes. Depois, sim, vem Jung
vai um pouco mais além, porque ele começa a estudar tudo aquilo que era da ordem da mediunidade, das religiões, da vivência daqueles médiuns com a sua mediunidade. Então, ele vai além. E aí separa, tem a separação, porque Jung, ele foi o primeiro presidente da IPA, a Associação de Psicanálise Internacional, Psicanalítica Internacional, fundada por Freud. Então, eh, quando Jung ele começa a estudar essas coisas que era da ordem do ocultismo, do oculto, ele disse sim, é do oculto. O oculto porque está oculto da consciência, mas são é, se são fenômenos psíquicos, e se eu sou um cientista, eu tenho que tentar entender que tipo de fenômeno psíquico tem por trás da mediunidade, tem por trás dessas experiências que estão aí pipocando, digamos assim, na sociedade. E foi nesse momento, uma das desavenças, então, entre Freud e Jung, que era o pupilo, o principal pupilo, né? Aquele que deveria idealmente ser o seguidor de Freud. Freud chamou e disse: Olha, não dá. Se você for por esse lado, você vai estar fazendo outra coisa que não é a psicanálise. E aí, Jung se separa, Jung e Freud se separam. Jung segue o caminho dele, sendo fiel à sua essência, e como um investigador, dando então seguimento a essa investigação. E aí nasce a psicologia analítica, que nasceu dentro da psicanálise, sim, mas tem uma abrangência nesse sentido, porque ele usou algo que, que Freud disse, não, esse caminho não dá para a psicanálise. E eu entendo muito, quanto mais eu leio Freud, mais eu entendo, porque tinha a questão da perseguição por ele ser judeu, passando já na Primeira Guerra, ali, as portas da Primeira Grande Guerra. Então, ele precisava e também precisava proteger aquilo que estava tão frágil, que é essa nova ciência. Uma ciência que busca, que vem nessa contramão, que subverte a ordem, porque não está se pautando no comportamento, não está se pautando na tentativa e na busca de trazer esse sujeito para a normatividade. E aí entra a principal diferença e o que é realmente a psicanálise. Então, quem busca, finalizando, quem busca a psicanálise, o que vai encontrar? Vai encontrar alguém que tenha escuta, que foi preparado para fazer essa escuta analítica, que está ali para acolher o sujeito como ele é, sem fazer exigência de normatividade. E aí se diz que a cura pode se dar pelo processo. Esse processo de eu vou me conhecer, eu vou tirar aquilo que está no inconsciente e trazer para a consciência, eu vou ver tudo o que está implicando na minha formação, no meu entendimento. É, então, essa cura ela vai ser uma consequência natural do processo analítico. Quanto tempo dura? Tem pessoas que duram 1 ano, tem pessoas que duram 2 anos, tem pessoas que duram 3 anos. Depende do processo, depende da complexidade dessa subjetividade e do quanto esse sujeito ele quer ir fundo para se conhecer melhor, para se dominar melhor, para desabrochar melhor em todo o seu potencial, para se tornar tudo aquilo que ele veio a ser. Essa é a diferença. Ninguém na psicanálise vai exigir que ele se enquadre numa exigência de normatividade. O que se vai esperar e que se espera, a única coisa que o analista espera é que essa pessoa, que esse sujeito, ele venha para falar. Porque é ao falar que existe essa mobilização de energia, inclusive de energia psíquica,
e que o inconsciente compreende que, olha, eu estou sendo ouvido, finalmente eu estou sendo ouvido. E da parte do analista, o que nós fizemos é essa escuta analítica e ajudar nessa ponte entre a consciência e o inconsciente, sem esperar nada, nem a cura nós esperamos. Por quê? Porque a cura vai ser uma consequência dessa entrega. Simples assim. Então, essa é a diferença. Né? E existe hoje a psicologia positiva, as psicologias do ego, que buscam fazer, que está muito próximo ao coaching, né? É aquela coisa de nós podemos, o empoderamento. Nada de errado com isso, só que não é essa a função da psicanálise. A função da psicanálise é justamente permitir um espaço de escuta analítica para que a pessoa, para que esse sujeito possa vir a se tornar tudo o que ele pode ser, sendo pleno, passando a ser pleno, mais pleno, no sentido de eu sou eu mesmo. Então, dá o aporte para que esse sujeito sustente quem ele é. Espero que tenha ficado mais claro. Obrigada a todos. Compartilhem, deixem o like de vocês. Pode, inclusive, colocar aqui se vocês já conhecem a psicanálise, o que vocês sentiram com a psicanálise. Tem muitos psicanalistas, infelizmente, é, trabalhando com o TCC, trabalhando com a TCC, trabalhando com o ego, estão se desvirtuando. Então, o que é um problema, porque muitas vezes a pessoa vai ter experiência através desses profissionais e vai ter uma experiência negativa com a psicanálise, porque psicanálise não é isso. Então, tem muitos psicanalistas também por medo de não estarem tão científicos, no sentido dessa exigência de cientificidade da nossa época, que acabam caindo nessa armadilha. Infelizmente tem isso. Mas então, compartilhem aqui como você se sentiu fazendo uma análise, como você teve essa experiência, se é que teve, né? E se você sabia que existia essa diferença de pontos de vista e de processo analítico? Compartilhe esse vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Nos vemos então no próximo vídeo. Se cuidem, pessoal.